Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém. Boa noite para você que nos acompanha de casa também. Que o Senhor possa estar falando contigo nessa noite. Estamos aqui no templo, todos nós aqui presentes. Você que está em casa pode estar acompanhando o culto online e também pode estar vindo aqui no templo congregar conosco. Nós estamos aí seguindo todos os protocolos. Acredito que nós já estamos num tempo já um pouco mais confortável depois de tudo que nós já passamos, né? E o prazer é gostoso estar presente todos aqui, né? Em casa a gente fica um pouco mais, como se diz, um pouco mais acolhidos, né? Acolhidos, é verdade, obrigado. Irmãos, eu quero passar alguns recados referente ao nosso culto de domingo, tá? Então, domingo agora, o nosso culto presencial, que vai acontecer a partir das 9h30. Não fique de fora, venha estar conosco, né? Assim como essa música falou, derrame seu espírito, acredito que Deus já derramou o espírito aqui nesse local, não só hoje, como Ele já vem fazendo isso na vida de vocês. Basta você crer, buscar, ter um relacionamento com Deus, busque a Ele. Deus, Ele é muito bom o tempo todo, amém? Também eu queria estar compartilhando com os irmãos que no dia 29/5, que vai cair no domingo, 9h30 da manhã, também nós teremos o nosso batismo. Vai ser nosso primeiro batismo desse ano. Então, se você conhece alguém, se você quer se batizar, você procure nós vamos estar orientando você, vamos estar conversando com você, nós vamos ter algumas aulas para fazer essa orientação, e eu tenho certeza que Deus vai grandiosamente fazer uma transformação na sua vida. Assim como Ele fez na minha, assim como Ele fez na vida de muitos de vocês que estão aqui conosco, não vai ser diferente, tá bom, irmãos? Então, não fique de fora. Venha participar conosco nesse dia também, tá? Eu queria pedir para você que vai estar compartilhando seu dízimo e sua oferta, que você esteja separando seu dízimo e sua oferta para trazer aqui no altar. Eu particularmente, assim como nós todos, tem muito testemunho para falar sobre dízimo, sobre oferta, e Deus, Ele sempre nos surpreende. No final de 2022, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava há quase 7 anos. E eu acabei assim ficando muito em paz e tranquilo, porque eu sei que Deus, Ele está no controle, na frente de tudo. E eu não passei o ano passado que eu não passei preocupado como que ia ser, se eu iria conseguir ou não pagar minhas contas. Isso significa o quê? Que a confiança, a fé. O que é a fé? A fé é aquilo que você não vê, mas você crê, tenha certeza que vai acontecer. E foi assim que eu descansei nesse ano que passou no Senhor. E eu não deixei de pagar nenhuma conta minha. Todos os meses brotava dinheiro na minha conta de alguma forma. Eu fiz alguns bicos, como Uber, motorista de Uber. Porém, não era o suficiente, mas Deus, Ele fez a parte dele. Fiquei tranquilo, e como até hoje. Hoje, graças a Deus, já retomei ao trabalho, já estou há 3 meses aí trabalhando na empresa aí, agindo para o grande sucesso que eu vou ter na minha vida profissional. Assim como você também vai ter. Basta você crer, basta você buscar, né? Quando a gente fala de dízimos e oferta, não significa que porque você é um dizimista ou que você é um ofertante, que Deus vai fazer algo em troca para você. Não é assim que funcionam as coisas. Na verdade, é o seu coração. Se você não trouxer o seu coração primeiro, antes, não adianta você trazer o dízimo. Porque o dízimo, ele é simbólico. Na verdade, o que Deus vê é dentro de você. Qual é a atitude, a reação que você tem? Se você tem um coração voltado ao Espírito Santo de Deus. Acredito que seja assim. Eu quero ler um versículo que está lá em Eclesiastes 5, 4 e 5. Não precisem abrir não, eu posso ler daqui mesmo, tá bem? Então lá em Eclesiastes fala assim, a partir do versículo 4.
Quando você fizer um voto com Deus, cumpra-o, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Então, se você fizer um voto com Deus, cumpra ele. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, é a palavra de Deus que fala, né? Aqui, quando você procura uma resposta, a resposta está na Bíblia. Então, abra um versículo, medita nesse versículo e Deus ele vai estar falando com você. Deus vai sempre te dar um caminho. Então, se você hoje está aqui necessitando, precisando de um milagre na sua vida, que Deus te ajude você a pagar as suas contas, que Deus abra uma porta de emprego para você, que Deus trate com você na sua saúde, da sua família. Algo vai acontecer, mas desde que você entregue seu coração para Ele, primeiramente. Fale com Deus. Tenho certeza que da mesma forma que Ele fez e transformou muitas vidas, as minhas vidas, não vai ser diferente a sua. Não vai. Ele é um Deus único para todos nós. Amém? Eu queria pedir para que vocês se levantassem para a gente poder estar orando nesse momento. E eu tenho certeza que você hoje que não tem uma espécie de dinheiro para trazer aqui no altar, você tem algo para oferecer para Deus, que é a sua disponibilidade, a sua vida. O fato de vocês estarem aqui já é uma oferta a Deus. Você está se pondo na presença dele, isso já é uma oferta. E nós temos várias outras maneiras de ofertar, não é verdade? Senhor meu Deus, meu Pai, eu lhe peço em nome de teu Filho Jesus Cristo, que a sua presença venha estar sobre esse local. Que os anjos do Senhor possam tocar na vida de cada um. E eu não sei, eu não conheço o que o meu irmão precisa nessa noite. O Senhor sim sabe. Eu lhe peço que o Senhor venha com os anjos do Senhor sobre cada vida que aqui presente está, por aquelas que nos acompanham de casa. Que o Senhor venha falar com ela essa noite. Que o Senhor possa tocar no coração dela, que se ela tiver com a necessidade de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir essa porta de emprego. Se esse meu irmão, essa minha irmã está com a necessidade de uma cura interior, que o Senhor venha trazer essa cura interior para essa vida, meu Pai. Nós pedimos a Ti, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha tratar, venha se fazer presente. Venha falar conosco, venha nos encher, nos trazer discernimento, venha nos trazer sabedoria, meu Pai, para entendermos o seu propósito. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada coração, cada aquela pessoa que hoje estará trazendo a sua oferta, o seu dízimo, Deus. Cumpra com a sua palavra, abra as portas do céu para essas pessoas, ó Deus. Abençoa essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, pode vir trazer sua oferta. Que Deus abençoe a sua vida. E venha com fé. Coloque seu dízimo, sua oferta com fé. Maravilhoso Deus, soberano, justo, do céu agora o som do céu tocando aqui. Irmãos, mais uma coisa, não se preocupe com o futuro, com o daqui a pouco, o amanhã, porque tudo é de Deus. Hoje à tarde, quase no finalzinho da noite, o Lucas me fez o convite para me estar aqui presente, para me passar o recado. Eu aceitei com grande satisfação, que é muito gostoso a gente fazer algo para Deus. Confesso que até o momento que eu subi aqui eu estava super nervoso e sem saber o que eu ia falar. Mas durante o final da noite, da tarde para o começo da noite, eu pedi muito para Deus para que Ele fizesse daquilo da forma que Ele quisesse.
E não que eu colocasse palavras da minha vontade. E tudo aquilo que foi dito, para aquilo que vocês ouviram, foi muito espontâneo. Então assim a gente vê como que Deus trabalha. O Espírito Santo que é dono da nossa alma, do nosso corpo. Então abre seu coração. Eu vou estar chamando a Arli hoje, que vai estar trazendo essa palavra para nós. Quero que vocês recebam ela com uma salva de palma. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Para aqueles que estão em casa, boa noite. Que a paz do Senhor esteja entrando e visitando o seu lar nesta noite. Amém? Lucas, como ele me ama muito, assim, a tia Arli, né? Aí ele falou assim: tia Arli, nós vamos começar a falar sobre pessoas que você... Ai, gente, desculpa que eu vou ter que ficar tirando e colocando essa bênção aqui. Pessoas que você deveria conhecer. Aí eu comecei a preparar uma mensagem. Aí, vai lá o meu amado: tia, mudou tudo. Meu Senhor da Glória, parece a Edna. Segunda vez que me pegam nessa, gente, de mudar a palavra. Mas eu falei, bom, se era para falar sobre uma pessoa que a gente deve conhecer, e agora é para a gente falar sobre o Espírito Santo, então nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Porque todos aqui sabem, né, que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Amém? Então nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então eu vou começar a ler o versículo, mas depois eu vou falar vários versículos, só que eu não vou estar lendo para não ficar muito, porque a gente já está um pouco adiantado. Eu vou ler só o versículo principal, tá? Que é Atos 2. Atos 2, versículo 1. Amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, como eu falei, ele é uma pessoa, e toda pessoa tem personalidade, né? Nós sabemos disso. Então, se ele é uma pessoa, ele também tem personalidades. E eu vou falar algumas das personalidades do Espírito Santo, né? Primeiro, o que é personalidade? Personalidade é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa no seu aspecto psíquico. A personalidade consiste de intelecto, né, sensibilidade e vontade, que são também chamados de inteligência, afetividade e autodeterminação. Amém? O Espírito Santo, como é pessoa, ele possui esses atributos. O intelecto está lá, eu vou falar só a referência e vou ler o versículo aqui, tá? Para não ficar muito tempo, tá? O intelecto nós podemos ver em 1 Coríntios 2,11. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? Então, se ele sabe, quem sabe tem inteligência, não é? Então, o Espírito Santo, ele tem intelecto. Ele tem sensibilidade. Está em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se alguém se entristece, é porque é sensível. Bem? Se é sensível, porque ele possui sensibilidade. Se ele se entristece, é porque ele possui essa sensibilidade. Vontade. Em 1 Coríntios 12:11. O Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele reparte como quer. Se ele reparte como quer, ele faz conforme a vontade dele. Então, ele tem vontade. Amém? Deu para entender as características do Espírito Santo aqui? Né? O Espírito Santo é conhecido por nós como a terceira pessoa da Trindade. Deus é um e, ao mesmo tempo, trino, como podemos ver em 1 João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu. Amém?
O Pai, o Filho e o Espírito são três divinas e distintas pessoas. Essas são verdades bíblicas que transcendem a razão humana. Se a gente for pensar pela nossa mente humana, né, a gente não consegue entender. Ninguém consegue. Não sei se vocês já se pegaram perguntando, alguém perguntou para vocês, como três, né? Quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, né? Sempre tem essas perguntas, porque a nossa razão humana não consegue, né? Mas nós aceitamos pela fé. Né? Nós cremos na Trindade, nós cremos que eles são três pela fé. Amém? As três divinas pessoas da Trindade são coeternas e iguais entre si. O Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta. Amém? Na redenção da humanidade, lá quando Jesus morreu na cruz, o Pai planejou a salvação no céu, o Filho consumou na terra e o Espírito Santo realiza e aplica essa tão grande salvação às nossas vidas. Amém? Mas vemos que em qualquer desses atos divinos, as três pessoas da Trindade estão presentes. Nunca está um agindo sozinho, né? Sempre estão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Nós conhecemos a descida do Espírito Santo como o dia de Pentecostes, mas devemos lembrar que sem Páscoa, o Cordeiro de Deus morto e ressurreto, não teríamos Pentecostes. Amém? Agora aqui a letra está menor, eu vou ter que pôr o óculos. Amém? Então, como nós lemos lá, estavam todos reunidos. Né? A palavra todos e todo aparece diversas vezes no livro de Atos, especialmente nesse capítulo que a gente leu, o capítulo 2. Só no capítulo 2 ele aparece 7 vezes, todos, né? E todos, essa palavra é uma palavra inclusiva, né? Não tem diferença. Não tem diferença, o Espírito Santo ele não faz diferença. Estavam todos reunidos quando aconteceu a descida do Espírito Santo. Amém? A salvação não é o batismo com o Espírito Santo. Amém? A salvação, ela vem primeiro do que o Espírito Santo. A gente não deve confundir essas coisas. Né? Como diz aqui no versículo, que quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, ele foi como um vento, né? Como um barulho de um vento. Amém? Ouviram? Não foi um vento. As pessoas não sentiram, as pessoas ouviram. Foi um barulho de um vento. Agora eu pergunto para vocês, fazendo um paralelo. Lá foi-se ouvido um barulho que veio do céu, um vento que veio do céu. Que vento que nós temos ouvido ultimamente? Para que vento que nós estamos dando ouvido? Que vento é que tem dominado a nossa vida? Porque quando veio esse vento sobre aquelas 120 pessoas ou mais, a Bíblia diz 120, mas né, depois a gente vai vendo pelo decorrer do livro de Atos que foram se juntando mais pessoas, né, que dava para ouvir o barulho do vento nas praças e ao redor dali do cenáculo que eles estavam reunidos. Né? Então eles estavam ouvindo o barulho do vento, mas esse vento era um vento divino, um vento que vinha do céu. Né? Que vento que nós temos ouvido? Porque o vento divino, o vento que vem do céu, né, ele não separa, ele agrega. Agora, o vento que vem de outras partes, ele separa, porque ele vem derrubando. Né? Ele vem derrubando. E nós temos que nos atentar para que vento que nós estamos ouvindo. Esse vento é o vento do céu? É um barulho do vento espiritual? Ou é um barulho externo? Até mesmo um espírito estranho. Né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, as pessoas estão caindo e o vento derruba.
Mas o vento que derruba não é o vento do céu. O vento que derruba é o vento de fora. É que muitas vezes a gente está confundindo o barulho do vento. Então, que vento é esse que tem soprado sobre as nossas vidas? Nós temos que estar atentos para ver que vento é esse que nós temos dando ouvido. Porque não adianta a gente ficar cobrando de pessoas, cobrando do nosso meio, se o vento que nós estamos dando ouvido não é o vento do céu, não é o vento do Espírito Santo. Amém? Observemos que o Espírito Santo veio primeiramente como um som que desperta. Bem? Desperta os dormentes para acordar do sono espiritual. O vento do Espírito Santo, ele acorda a gente do sono espiritual. Um som para alertar do perigo. O vento do Espírito Santo, o barulho do Espírito Santo, ele nos alerta para o perigo. Ei, espera aí, muda de direção, não vai por aí, não é bem assim. O vento do Espírito Santo, quando ele está soprando e a gente está dando ouvido, ele nos alerta, ele nos leva por caminhos verdadeiros. Amém? Ele veio para avisar do perigo, um som para convocar para o trabalho. Quando você ouve o som do Espírito Santo, você está disposto, você está, como o Sérgio falou, eis-me aqui, está chegando do trabalho, está cansado, te ligaram, eis-me aqui, estou aqui. É um som que te desperta para o trabalho. Amém? Para reunir as pessoas. Um som para a igreja louvar a Deus. Nossa, a gente pensa que o vento parou. Não, o vento continuou. Ele passou aqui, estou falando do vento natural. Ele passou aqui, balançou as árvores e foi. Quando você olha, o vento está lá na frente. Então, ele não para. Ele move-se continuamente. Assim é o Espírito Santo. Ele não para. Ele está se movendo. Amém? Ele não tem cheiro, mas ele espalha o perfume. Porque quando o vento você... Não tem, mas se ele passar por alguma coisa perfumada, ele leva o perfume. Amém? Quando o Espírito Santo vem, ele espalha perfume. Amém? Ele refresca e suaviza o calor. Quando você está atribulado, que o vento do Espírito Santo vem sobre você, já sentiu essa brisa, essa refrescância do Espírito Santo? Eu creio que todos, que têm o Espírito Santo já puderam aproveitar essa brisa do Espírito Santo, que é quando você está ali com aquela luta, aquela guerra em si, você começa a ouvir o Espírito Santo e ele vem sobre você e aquilo vai te refrescando, aquilo vai te dando paz. É o trabalho do Espírito Santo, do vento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele refresca e suaviza. Amém? Ele alimenta e vivifica. Ele enche os seus pulmões de ar, ele dá vida orgânica, porque ele leva a semente. Lá em Ezequiel, lá em 37, quando fala dos ossos secos, o que aconteceu para dar vida para aqueles ossos? O Espírito soprou sobre eles, e ali se fez carne, pele, nervos e carne. Muitos de nós estamos só na carne, na pele e no osso, e nos ossos. Porém, está faltando a vida abundante do Espírito Santo.
Amém? E o Espírito Santo, ele veio para mudar tudo isso. Ele veio para mudar tudo isso, porque Jesus, quando ele subiu, ele falou que ia nos dar o Consolador. E o Consolador veio. Né? O Consolador veio para quê? Muitas vezes a gente pensa em Consolador, a gente pensa só naquela pessoa que nos abraça quando a gente está chorando, né? Não, ele veio para te dar suporte nas guerras, nas suas lutas diárias. Né? Por isso que o Espírito Santo, ele vem para dentro de nós. Não é só quando a gente chega aqui na igreja, eu acho que até é um vício, né, de linguagem, fica, vem Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, no momento que nós nos arrependemos. A Bíblia diz que para ter o Espírito Santo é necessário arrependimento. Né? Então, no momento que a gente se arrepende, aceita Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele vai com você para onde você for. Então, ele está ali para te sustentar, ele está ali na guerra. Né? Ele está nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele não sai, ele está dentro de você. Eu sei que nós temos essa mania mesmo de vem Espírito Santo e canta, vem Espírito Santo, mas ele está aqui. Eu acredito muito mais no fluir do Espírito Santo. Quando a gente está reunido, a gente tem que pedir: Espírito Santo, flua através da minha vida, para abençoar a vida do meu irmão, para adorar-te nesse lugar, flua através da minha vida. Né? Porque a gente não precisa mais pedir para ele vir, ele já está aqui. Ele faz morada em nós. Amém? Eu creio assim. Né? Eu creio assim, que ele faz morada, então eu não preciso ficar pedindo para ele vir. Eu tenho que pedir para ele, para eu estar vivificando, para ele estar vivificando a presença dele na minha vida, para que pessoas possam sentir esse Espírito Santo através da minha vida e queiram esse Espírito Santo. Amém? Queiram se arrepender para poder receber essa graça maravilhosa que é o Espírito Santo na nossa vida. Amém? E esse vento é um vento misterioso. Né? Nós devemos ter cuidado. Quando é misterioso é porque a gente não conhece. Então nós devemos ter cuidado com as falsificações. Né? Tem um exemplo aqui que me veio à mente, eu anotei aqui. O que é uma falsificação de um vento? Um ventilador. Né? Ele fabrica um vento para nós. É gostoso? É. Mas muitas das vezes ele é nocivo. Então nós temos que ter cuidado com esses ventos nocivos. Sair. Se o ventilador está te fazendo mal, sai dele. Fica longe. Né? Se você estiver na presença de algum vento que está te fazendo mal, porque a gente percebe quando é um vento bom e quando é um vento ruim. Se você estiver na presença de algum vento que está te fazendo mal, sai. É melhor um calorzinho, né? O calorzinho do Espírito Santo, do que um vento que pode te jogar para longe. Né? Porque dependendo do tamanho do ventilador, do vento que esse ventilador vai produzir, ele pode te jogar para longe. Né? Amém? Por isso que nós temos que ter noção do que aquilo que nós estamos vivendo, ouvindo, vendo. Né? Nós temos que ter noção disso. Amém? E também nós vimos que veio do céu como línguas como fogo, né? Repartidas como de fogo. O fogo também é uma outra característica do Espírito Santo, que ele vem, né? O fogo, a gente vê aí notícias, né? Quando o fogo alastra, ele vem destruindo tudo, né? Ele vem destruindo tudo, mas isso não é o fogo santo, né? Aquele que destrói, falando em vidas. Aí ele não destrói. Amém? O fogo, ele alastra-se, ele comunica-se. O fogo purifica. E contra a impureza espiritual, a principal força é o fogo do Espírito Santo. Amém? O fogo ilumina. Ele é o saber, o conhecimento das coisas de Deus. O fogo aquece. A igreja é o corpo de Cristo. Todo corpo vivo é quente. Né? Vocês não vê quando o pastor Rogério quer brincar, ver se você está vivo ou morto, ele manda você pegar no irmão? Né? O irmão está quentinho, não está gelado, porque se estivesse gelado estava, né, tirando as mãos, né, que sempre estão geladas, mas se o corpo estivesse gelado, estava morto. Né? O Espírito vivifica, todo corpo vivo é quente. O corpo de Cristo é vivo, então é um corpo quente.
Amém? O fogo para queimar bem depende muito de madeira, da madeira, se é boa ou ruim, né? Churrasqueira que sabe muito bem. Se a lenha for boa, dá um carvão bom, né? Se a lenha estiver ruim, não vai pegar fogo. Então a gente tem que ver como que está a nossa. Que lenha sou eu? Né? Eu sou uma lenha verde ainda, preciso me aprimorar, preciso buscar para amadurecer? Porque tudo isso vem no amadurecimento. Tudo isso vem com amadurecimento. E uma lenha boa para pegar fogo também, ela tem que estar madura. Virar seca, né? Mas ela tem que ser uma lenha boa para pegar fogo, né? Não vamos desprezar os gravetos, não estou dizendo isso. Nós não vamos desprezar os gravetos, né? Vamos cuidar, vamos colocar ali para que ele também seque e pegue fogo. Porque muitas vezes a gente acha que o que vai queimar bem é aquela tora maior, mas o que queima mais rápido são os gravetos. Então a gente não deve desprezar madeira nenhuma, né? Nós temos que estar atentos a isso. Como na parábola do joio e do trigo, a gente não tira o joio, a gente também, né? Nessa alegoria aqui, a gente não despreza os gravetos. Os gravetos, muitas das vezes, é que vão incendiar. Eu falo graveto assim porque muitas vezes a pessoa está chegando novo na igreja e aqueles mais velhos lá, que já se consideram lenha boa de queimar, né? Pega, né? E começa a desprezá-los. Ah, chegou agora e já está querendo, né, aparecer. Não despreze os gravetos, né? Porque talvez o graveto é aquele que vai pôr fogo em você. Amém? O fogo, ele derrete tanto o ferro duro como uma roupa macia. Muitas vezes a gente fala que aquele ali é muito cabeça dura, aquele coração duro, né? Mas o fogo, ele não olha para isso não. Ele vai, então ele derrete tanto o ferro duro como a roupa macia. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Nós não temos, né, o dever de separar, né, as características das pessoas perante Deus não é nossa. Nós não temos esse dever, né? O nosso dever é amar cada um conforme nós somos, com as nossas características, as nossas impurezas. Porque quem vai nos purificar? Quem vai nos dar vida? Né? E quem vai nos purificar é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado à terra para isso. Jesus foi, né, e falou, eu vou mandar o Espírito Santo. E ele mandou, e ele veio. Então, todo trabalho, né, como tem um hino antigo que fala, descansa, porque todo trabalho é dele, não é nosso. Né? O trabalho é dele. Amém? Quem nasce sob o fogo não esmorece sob o sol. Olha que frase linda. Porque quem é entalhado ali, ó, o ferro que é derretido ali, ele muda, né, a liga. Quem entende mais isso, que trabalha com essas coisas, a liga do ferro, ele fica mais duro. Você pode deixar ele lá no sol que ele não vai derreter, né? Então quem nasce sob o fogo, quem é forjado ali, a palavra certa é forjado, né? Quem é forjado ali no fogo, ele não é qualquer calorzinho que ele vai derreter, não, né? E muitas vezes nós, por qualquer calorzinho, a gente já está querendo esconder na sombra, né? Não quer passar por luta, não quer passar, quer chorar, só fica manhoso. Mas não, se você for forjado ali no fogo mesmo, né? Vocês já viram fazer ferramenta? Esquenta o ferro, leva ali, bate, volta para o fogo. Mas essa ferramenta é a melhor que tem depois, né? Então, nós, se formos forjados realmente no fogo do Espírito Santo, buscarmos realmente esse fogo para nossas vidas, não é qualquer solzinho que vai nos derreter, não. Amém? No dia de Pentecoste, nós vemos que as nações estavam presentes. Jesus já havia feito a declaração sobre isso em Atos 1:8, né? Acho que a maioria conhece esse versículo, né? Que recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em Samaria, é isso? E até
Isso. Aí até os confins da... Então, a gente vai visitar as nações. Não é isso? Então, ele já falou isso em Atos 1:8. E nós devemos refletir sobre missões, né? As obras que devemos fazer, impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Não há como negar aqui a realidade de que o verdadeiro movimento pentecostal terá de ser um movimento missionário, nacional e mundial. O verdadeiro movimento pentecostal missionário ora pelas missões, contribui para missões, promove missões. É um movimento que vai ao campo missionário. A igreja que não evangeliza, muito em breve deixará de ser evangélica. Né? Porque evangelho e evangelismo tem tudo a ver. Se a igreja não evangeliza, muito em breve ela vai se tornar qualquer outra coisa que menos evangélica. Por quê? Nós estamos aqui, a gente vem todo domingo aqui aprender a palavra. A palavra manda o quê? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Se a gente não está fazendo isso, nós não estamos cumprindo o evangelho. Então, com o tempo, nós vamos deixar de ser uma igreja evangélica. Por quê? Porque não prega o evangelho. Amém? Por isso, devemos encarar com amor e responsabilidade, sob a orientação do Espírito, a obra da evangelização à nossa volta. Né? Por que a nossa volta? Porque você não precisa ir para a África, você não precisa ir para os Estados Unidos, você não precisa ir para a Itália, a evangelização está aqui na nossa porta. Né? O que é evangelização? É falar daquilo que você tem vivido para o outro, para que ele conheça através da sua vida aquele que você crê. Conheça o evangelho que você vive. Por isso que nós temos que estar renovando a nossa mente constantemente, buscando, né, como eu disse, preparando a madeira, né, deixando a madeira forte, né, porque nós, sem preparação, nós não vamos fazer nada. A gente vai sempre achar que nós somos pouquinho, né, pequenininho. Aí a gente acaba de ouvir que o Espírito Santo está dentro de você, né, e que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Como que você que tem o Espírito Santo é pequeno? Né? Eu tenho meditado nisso, eu tenho me cobrado. Eu falei, gente, quanta covardia. Quanta covardia, porque eu tenho o Espírito Santo. Ele está dentro de mim. Para que o medo? O amor não tira todo medo. Né? A gente lê esse versículo e quando fala da glória a Deus, mas na hora que a gente tem que fazer alguma coisa, o medo toma conta da gente de uma maneira, né? Não é medo de barata que ele tira, não é medo de rato. Porque às vezes quando eu estou enfrentando lá o medo do rato, eu fico, ai Senhor, tira todo o medo. Mas não é nesse medo que a palavra está falando, é o medo de ir mesmo às nações. Né? É o medo de ir às nações que ele vai tirar, é o medo de enfrentar o outro. Porque a nossa guerra, a palavra diz que não é contra a carne. A nossa guerra é espiritual. E é esse medo, é desse medo que nós temos. Por quê? Porque através do Espírito Santo, nós somos capacitados a essa guerra. Né? Mas nós não deixamos muitas vezes o Espírito Santo trabalhar na nossa vida de uma maneira que esse medo saia. A gente fica olhando assim para aquele pregador que fala com intrepidez, aquela pessoa que vai, que abraça lá na rua. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Mas muitas vezes eu não tenho essa coragem. Tenho esse medo, né? Às vezes fala assim, eu sei que, eu estou falando nos dias atuais, há muita violência, muito perigo. A gente tem que ter prudência, a palavra também diz que nós temos que ser prudentes. Né? Mas nós não teríamos coragem de abrir nossa casa para uma pessoa desconhecida. Não teríamos. Né? É muito complicado. É muito complicado. Mas nós temos que pedir o quê? Discernimento para o Espírito Santo. Quando é a hora que nós temos, né, para abrir a nossa casa? Quem é esse desconhecido? Né? Mas a gente tem que confiar também que o Senhor vai estar conosco. Porque a gente não quer nem ir mais no portão dar um copo de água. Né? Porque na nossa cabeça já faz um filme de terror. E se eu for lá, se ele tiver com um revólver, se me obrigar a abrir o portão, não é assim? Então a gente não quer dar nem um copo d'água. Né?
Aí, né, minha avó sempre falava, um copo d'água não se nega para ninguém. Mas a pessoa está lá pedindo um copo de água e a gente tem medo. Aí se tiver uma pessoa ali do lado, né? Eu que já passei por isso ainda, pior ainda. Né? Fico com muito mais medo. Mas o Espírito Santo, eu sei que ele nos capacita. Mas a gente já está tão acostumado a se esconder atrás desse medo, que a gente se sente, como que eu falo, sumiu a palavra agora, representado pelo medo. Né? Ah, Jesus não vai me cobrar isso porque ele sabe que eu tinha medo. Não sei como vai ser essa cobrança, né? Se ele vai falar isso para nós, você foi lá, mas a palavra diz, né? Que ele teve sede e você não deu de beber. Ele teve fome e você não deu de comer. Então quem são esses? Não é? Ele estava nu e nós não vestimos. Quem são esses? Então nós temos que romper com esse medo, com essa barreira do evangelismo. Eu tenho que romper isso na minha vida. Eu tenho pedido isso para Deus, para romper da minha vida. Né? Amém? Tá ficando cansativo, gente? Amém? Aí, agora eu quero... Antes da descida do Pentecoste, lá no Antigo Testamento, né, antes deles comemorarem, haviam várias festas, né? Tinham festa de Pentecoste, as festas de primícia, a festa da Páscoa, né? Então, eu vou fazer uma representação aqui com vocês, que Deus me deu e eu achei muito interessante, muito legal. Né? Tipo, lá na festa das primícias, eles apresentavam diante de Deus, aqui só tem 2 feixes de trigo, né? 2 feixes de trigo. E nós, Igreja de Deus, não vai dar para vocês verem, mas depois vocês procuram na internet, no Google, os grãos de trigo, que vocês vão ver direitinho. Aqui ele é um todo, não é? Aqui ele é um todo. Então ele é um corpo. É o que nós somos. Nós somos um corpo. Se eu pegar aqui e começar a tirar os grãos, vou separar, não vou? Porque se eu sou um grão de trigo. Se vier um vento forte, ele vai levar o trigo embora. Porque ele destrói. Né? Isso aqui é um resumo de toda o que eu já falei. O trigo pode se soltar e vai um grão para cada lado, certo? Muitos podem dar fruto, cair na terra boa e germinar, mas muitos podem se perder desse trigo. Era o trigo que eles levavam lá, apresentavam a Deus nas festas das primícias. Né? Esse trigo apresentado a Deus, que é o nosso, que somos nós, o nosso corpo, juntos aqui, cada um de nós somos um grão desse trigo, que é um todo, passa por um processo. Olha, para chegar nesse processo, como que é dolorido, né, gente? Pega o grão ali, ó. Não sei se vai dar para eu mexer aqui direitinho. Pega e vira uma farinha. Certo? Só um momentinho, gente. Não, pode pegar. Pode pegar. Vira um pó. Se ainda vier um vento forte, leva esse trigo, não leva? Agora, eu coloco um pouquinho de água, que é o Espírito Santo. Ele vai trabalhando, vai tornando uma massa uniforme, unidade. Amém. Depois dessa massa uniforme, nós falamos de fogo. O trigo passa pelo fogo. Nessa fase, qualquer vento destruía, né? Nessa fase, foi o preparo. Agora eu quero ver quem é que separa esse corpo. Quem que separa esse corpo? Aqui é uma unidade, nós e o Espírito Santo. É indestrutível, porque você pode fazer ele em pedacinhos. Você pode dividir em pedacinhos, mas ele sempre vai ser um. Amém? Então não tem. Depois que o Espírito Santo está sobre a nossa vida, a unidade. Nós somos um em Cristo. Amém? Então era isso, né?
que o Espírito Santo tinha para nossas vidas. Nós devemos buscá-lo para sermos um com Ele. Nós devemos deixar Ele operar em nós o processo. Nós somos um todo, mas aqui nós ainda estamos separados. Se a gente quiser, a gente vai ficar separado. Mas se a gente quiser passar pelo processo, nós vamos chegar aqui e vamos viver em unidade, porque ninguém vai nos separar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Então eu digo para você que está em casa, se o seu desejo de congregar nesse lugar ainda venha para que a gente possa viver essa unidade. Amém? A gente não quer ser um corpo só com os que estão aqui. Nós queremos ser um corpo com todos que o Senhor acrescentou nesse lugar. Que eu creio que Ele vai acrescentar muito mais ainda. Amém? Porque eu não sei se você está em casa hoje, se não veio nenhuma vez, mas se você tem vindo, eu creio que você tem sentido o vento que está movimentando nesse lugar. Eu sei que quem tem buscado ultimamente tem sentido que há um vento diferente nesse lugar. O vento estranho, o fogo estranho, está indo embora. Porque há um vento novo neste lugar. Se você não veio ainda, vem experimentar. Não é pula-pula, não é cai-cai, mas é uma coisa muito boa de ser vivida. Eu tenho experimentado. Amém? Então eu te convido. Se você está com desejo de vir, venha. Amém? E eu oro para que Deus esteja operando na sua vida, na sua casa. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor sabe o que você está passando. Que o Espírito Santo te dê força, te renove, tá? Se for falta de fé, se está machucado, busque o Espírito Santo, porque diante dele nada fica encoberto. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, amém? E que você possa estar conosco no domingo, na quinta-feira, né? Nos cultos de oração, que está sendo um abençoador nas nossas vidas, amém? Nós esperamos você, amém? E nós vamos ter uns minutinhos de oração, né? Se você está precisando dessa força do Espírito Santo, que Ele te impulsione, você quer fazer parte desse corpo, não tem se sentido muito parte desse corpo, mas você é, né? Mas eu sei que muitas vezes a gente passa por fraquezas e a gente fala, né? Mas você quer se sentir fortalecido, passar pelo processo novamente, né? O Senhor é conosco e eu sei que Ele está aqui para ouvir a nossa voz esta noite. Vamos ter um momentinho de oração. O Lucas vai pôr uma canção. Já despedi. Amém?